Bom, boa noite pessoal. Meu nome é Luiz Fernando Nascimento. Eu sou aluno do Senac, curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estou em algum lugar entre o quinto e sexto semestre e resolvi aceitar o desafio que o professor Guilherme lançou no Facebook, onde ele está tentando incentivar o pessoal a disseminar um pouco do conhecimento que possui. Então, ao menos para esse primeiro vídeo, a minha ideia é falar um pouco sobre Docker. Eu não sou nenhum especialista nisso. É uma tecnologia recente para mim, apesar de já ter ouvido falar dela há algum tempo. E o meu interesse surgiu mais porque a gente utiliza no aonde eu trabalho. Então, surgiu mesmo da necessidade. Então eu tive que correr um pouco atrás para entender mais como é que funciona a capacidade da ferramenta e é algo realmente muito legal. Então, se não ouviu falar ainda de Docker, é bom dar uma corrida atrás também. Tem uma penca de vídeos na internet, muita coisa em inglês. Então, também é bom saber inglês para poder correr atrás dessa informação. Mas mesmo assim tem bons vídeos em português também, alguns tutoriais, e espero que ao menos esse vídeo também que eu estou gravando sirva como ao menos uma base para entender como é que funciona e ao que se destina o Docker. A minha ideia é inicialmente dar uma contextualização apenas, falar do que se trata, sobre processo de instalação, alguns comandos, e depois mostrar um exemplo um pouco mais prático de utilização do Docker para ver o que ele realmente se destina, o que é possível fazer com ele e o porquê que ele tem sido tão badalado no mercado. Então, eu acho que é isso. Vamos começar. A, a ideia principal do Docker é que tu consiga criar um ambiente completamente separado em cima do teu sistema operacional, com suas próprias configurações, com seus programas instalados, rodando totalmente independente do que tu já tem instalado na tua máquina. Nisso, o Docker acaba se assemelhando com máquinas virtuais. Porém, são, são bem diferentes os dois. Eu digo isso pelo seguinte, como dá para ver nessa imagem que está na própria página do Docker, aqui mostra como é que funcionaria com máquinas virtuais. Tu tem o teu sistema operacional do host, no caso, e em cima disso tu teria que executar outro sistema operacional completo em cima dele, e isso acaba demandando muitos recursos. Por exemplo, tu vai ter que alocar uma memória para essa máquina virtual, tu vai ter que alocar uma capacidade de processamento para essa máquina virtual, tu vai ter que alocar disco, enfim, uma série de recursos. E daí, dentro dessa máquina virtual, que tu pode criar alguma imagem, alguma coisa desse tipo, tu vai ter que fazer a tua instalação de aplicativos, digamos um Apache, um Nginx, alguma coisa desse tipo, banco de dados, ou seja, qualquer tipo de coisa que tiver que instalar, e mais ainda o teu aplicativo que vai estar rodando lá de alguma forma. Isso tudo acaba se tornando bem pesado e de difícil distribuição, digamos assim. Já no Docker não, o Docker ele parte desse princípio também de rodar em cima do sistema operacional, e ele tira vantagem de uma capacidade do Linux, que é de tu conseguir criar essa camada separada, porém aproveitar algumas coisas do sistema hospedeiro, do host no caso, que é, no caso, tu tem o kernel do teu sistema operacional
e já em cima disso, com o Docker instalado, obviamente, na tua máquina, tu já consegue rodar imagens completamente separadas, com diretórios, com os aplicativos instalados, coisas desse tipo, independentes, ou seja, tu pode ter o Apache rodando na tua máquina hospedeira e o Apache rodando também num container Docker sem problema nenhum. Podem ser de versões diferentes, pode ter 2 containers diferentes com versões de Apache diferentes. Isso é só um exemplo, eu falo Apache porque eu trabalho com sistema web, mas tu pode ter versões de drivers diferentes e eles não vão ter conflito nenhum. E a partir daí tu consegue fazer com que tu crie essa imagem do jeito que tu queira e depois te permite também fazer a distribuição dela. Pode criar uma imagem única, por exemplo, e rodar em diversas máquinas ou várias instâncias da mesma imagem em uma única máquina. Daí vai muito do que tá, qual é a necessidade do momento e do que tu está querendo fazer. Falando um pouquinho do processo de instalação do Docker, não é nada de complicado. Ele tem versões para diversos sistemas operacionais. No meu caso, eu estou rodando o Debian, porém ele tem versões para diferentes sistemas operacionais. Eles oferecem uma hospedagem própria também de serviços. Além disso, tem versão para Windows e Mac. Eu realmente não utilizei as outras versões. Eu utilizei só em cima de Linux. Não sei como é que se comporta. Então, se vocês quisessem tentar sobre Windows, eu não sei nem dizer se os comandos são iguais, como é que funciona em cima de Windows, questão de desempenho ou coisas desse tipo. A única questão é que para te instalar o Docker e ele funcionar perfeitamente, o teu kernel ele tem que ser a partir do 3.10. Então tu consegue descobrir qual é o kernel do teu sistema operacional rodando o name-r, e daí ele te mostra qual é a versão do teu kernel. Como o meu é 3.16, já está funcionando, eu estou apto para instalar o Docker. Eu não vou fazer o processo de instalação porque ele é um pouco diferente de sistema para sistema. Então eu só vou mostrar aqui que o comando Docker tá rodando, o daemon dele está rodando, então no meu ambiente já está preparado. E na página de instalação mesmo tem bastante informação de como proceder em cada sistema operacional. Então isso vai ficar mais a cargo de vocês. Falar agora de alguns conceitos que existem dentro do Docker, que é bom a gente ter uma noção de que não são exatamente a mesma coisa. Para mim, inicialmente, era a mesma coisa. Então, o Docker trabalha com o conceito de containers, que é essa camada que tu cria em cima do teu sistema operacional. E esses containers são iniciados a partir de imagens pré-prontas. Digamos, uma imagem de Ubuntu, uma imagem de Debian, uma imagem de CentOS, não sei, independe o sistema operacional. E independentemente dessa imagem, ela não depende do teu sistema hospedeiro. No caso, eu tenho Debian, eu posso rodar uma imagem CentOS em cima do Debian. Eu posso rodar uma imagem do Ubuntu ou de algum outro sistema que tenha lá. Então, só para diferenciar, os containers, a melhor definição é que os containers
são criados a partir de imagens, ou seja, o container é onde tu vai colocar toda a tua aplicação, toda a instalação em cima do... toda a instalação que tu vai precisar para fazer rodar a tua aplicação. Então, existe essa diferença. E os registros nada mais são do que cada um dos itens que tu tem instalados dentro do teu container. Então, o que eu vou mostrar agora é o Docker Hub. É um portal que o Docker mesmo oferece, é o oficial deles, onde tu consegue buscar imagens já pré-prontas para sair utilizando. No caso, procurar alguma imagem relacionada a Debian, ele me traz aqui o oficial deles, outras imagens, daí teria que verificar, entrar no link para ver o que estão oferecendo a mais nessas outras. No caso do Debian também tem uma documentação, tu pode buscar versões específicas do Debian. Se tu não especificar qual versão tu está querendo pegar, ele vai pegar sempre a última, no caso latest. Tu pode buscar por imagens de Apache, por exemplo. Mais uma vez o exemplo do Apache, parece que estou viciado em Apache. Então tu pode entrar aqui, tem algumas imagens onde o Apache já está instalado, então tu não teria que fazer essa instalação, baixar uma imagem, digamos, de Debian, fazer a instalação do Apache. Não, daí o Apache já viria pré-configurado para ti. E aqui tem uma série de observações de como é que tu vai utilizar essa imagem, enfim. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem algumas informações de como essa imagem foi criada nessa aba Dockerfile. Ela possui algumas variáveis de ambiente que tu consegue setar se tu quiser que elas sejam alteradas. Aqui existem as tags, que seriam versões. Essa aqui só tem 2 versões, mas algumas outras tem muitas versões. Por exemplo, a do Nginx, eu sei que tem uma. Esta aqui, ela tem N tags. Ou seja, tem algumas rodando em cima de Debian, algumas rodando em cima de Ubuntu, diferentes versões do Ubuntu e diferentes versões do Nginx mesmo. Existem imagens para banco de dados como MySQL, tem a oficial deles, tem imagens de Oracle, também, se eu não me engano, tem imagem oficial já com Oracle, só sair utilizando, tu sobe ela, o serviço já sai funcionando, tudo bonitinho, é só conectar e utilizar. Se tu quiser ter uma imagem que já tenha tudo instalado, por exemplo, existe LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, por exemplo. Existem algumas versões já preparadas, então seria só vir aqui, executar esse comando e ele já baixa a imagem para ti. É bem fácil, eu posso mostrar até aqui, não é a imagem que eu costumo utilizar, mas se eu rodar aqui, ele vai buscar a última versão, no caso a latest. Algumas coisas, às vezes ele já tem e reaproveita de outras imagens que tu já baixou, então ele não baixa isso de novo, ele já diz que tu tem, e ele vai baixando até completar o processo. Bom, chegou a hora, vamos brincar com alguns comandos do Docker. Começar com o Docker PS. O Docker PS, assim como o PS do próprio Linux, ele lista processos que estão sendo executados, porém dentro do Docker. No momento não tem nenhum sendo executado. Eu consigo ver containers que já foram executados e que só não estão sendo executados no momento, passando o parâmetro "-a". Assim ele me lista N containers que eu já inicializei em algum momento
Então eu consigo ter essas informações. Eu não vou subir nenhum desses containers porque eles já são razoavelmente prontos. Eu vou tentar mostrar subindo um container vazio, digamos, só com a base do sistema, e daí fazer uma instalação dentro dele. Para isso, eu posso fazer de algumas maneiras. Como eu comentei antes, mesmo que eu executasse aqui algum comando, ou eu não comentei, não sei, desculpa. Se eu executasse aqui um comando para subir um container que eu não tenho na máquina, primeiro ele vai tentar verificar se eu tenho na máquina. Se eu não tenho, ele vai ver se esse container já existe lá no Docker Hub. Se existe, ele baixa. Se não existir, daí sim ele vai dar um erro. Então vamos tentar ver primeiro quais são as imagens que eu já tenho. De repente alguma delas é útil. Então eu vou dar um sudo docker images. Dessa forma aqui, ele me lista todas as imagens que já foram feito download ou então que eu mesmo criei. No caso, vamos utilizar essa aqui do Debian. Vamos utilizar ela porque eu gosto de Debian e segundo porque eu já tenho na máquina, senão ele ia ter que fazer todo o processo de download, mas mesmo que não tivesse, ele baixaria. Então vamos rodar aqui sudo docker run -it, i de interativo, t de terminal, e eu vou especificar uma porta, ou seja, eu vou dizer qual porta que ele está expondo do container e em qual porta ele vai refletir no meu sistema operacional. Claro que eu tenho que estar com essa porta livre. Então eu vou dizer que a porta 80 do container deve ser refletida na porta 80 do meu host. Poderia ser algum outro valor aqui. Então eu vou dizer que eu quero rodar a imagem Debian. Se eu rodasse só assim, ele tentaria buscar a latest, a última versão da imagem Debian. Como eu disse, eu não quero que ele baixe agora, então eu vou baixar a última que eu tenho aqui na minha máquina, 8.5, e também qual é o comando que eu quero que ele execute ao subir. No caso, eu só quero que ele execute o bash mesmo. Pronto, ele já subiu um container desse Debian 8.5. Eu automaticamente já conectei nele e a gente pode validar isso rodando o Docker PS. Nem precisa do -a, porque a gente só quer ver os que estão sendo executados no momento. Então com Docker PS agora a gente consegue ver que ele recebeu um container ID e que ele está apontando a porta 80 dele para a nossa porta 80 do sistema, do nosso sistema, do host, no caso. Então aqui a gente pode ver o seguinte, ele está no barra do container e existe essa estrutura de diretórios. Porém, essa estrutura de diretórios ela não é necessariamente igual à minha estrutura de diretórios. Por exemplo, se eu dar aqui um ls barra, eu estou listando o meu raiz. Pode ver que no meu raiz eu tenho outros arquivos, ou seja, eu estou num ambiente completamente isolado do meu sistema operacional. Então, eu só tenho, como eu disse, eu só tenho a máquina pura. Vamos tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, instalar um web server. Vamos tentar instalar o Nginx. Então, apt-get install Nginx. Ele não achou porque precisa primeiro atualizar os pacotes. Então, apt-get update. Aqui vai demorar um pouco, então vamos fazer um pequeno
intervalo e já voltamos. O container terminou de atualizar os pacotes. Vamos tentar de novo fazer a instalação do Nginx. Agora vamos confirmar que a gente quer fazer a instalação. Esse processo aqui também leva alguns segundos, então não vou fazer corte dessa vez, vou só deixar que ele termine. Eu não tenho certeza também se quando ele termina a instalação, se ele já sobe o serviço, então eu vou deixar ele terminar de fazer a instalação e vou fazer com que o serviço seja iniciado. Pronto, ó, já terminou. Ah não, desculpa, terminou de baixar. Agora que está fazendo realmente a instalação. Ok, vamos tentar ver se o serviço está rodando. Então, service nginx status. Não tá sendo executado. Então vamos iniciar ele. Start. Agora sim, ó, agora o Nginx está rodando. Então, no momento eu tenho esse container que está expondo a porta 80 do container para a porta 80 do meu host. Vamos ver se com isso eu já consigo acessar alguma coisa. Aqui eu tenho um acesso ao localhost e está aqui. Está rodando o Nginx, que na realidade não está sendo executado no meu host. Ele está sendo executado dentro do container. Tanto que se eu for lá e fizer com que o meu container seja parado, por exemplo, se eu só sair daqui, ele já deve matar pronto, não está sendo mais executado esse container. Então, o serviço, obviamente, se o meu container não está rodando, esse serviço não está mais sendo executado. Então, até esse momento a gente fez o download de uma imagem a partir do Docker Hub. A gente inicializou um container a partir dessa imagem, no caso do Debian. Nós conectamos no container, fizemos a atualização do sistema, no caso do Debian, dos pacotes do Debian, e nós fizemos a instalação de um web server, no caso o Nginx. Então, e depois disso nós simplesmente paramos o container e consequentemente o serviço que ele estava rodando. Então vamos só ver aqui no momento o que nós temos sendo executado. Não temos nenhuma imagem sendo executada no momento. Então eu vou mostrar mais alguns comandos. Docker diff e o ID do container que eu já tenho anotado, que no caso foi aquele container que a gente fez a instalação do Nginx. Com o Docker diff, que se assemelha um pouco ao diff do Git, ele nos mostra tudo que foi adicionado, modificado ou removido a partir daquela imagem que a gente baixou e o processo de instalação do Docker. Um outro comando que a gente pode rodar é o inspect. Docker inspect e o ID do container. Com esse comando ele nos traz uma série de informações desse container em formato de JSON e
algumas informações importantes, por exemplo, são essa parte de redes ou network, que seria para a gente poder conectar neles através de IP ou saber qual é o IP que está sendo utilizado por esse container. Então, vamos ver o seguinte, nós não temos ele rodando no momento, vamos tentar fazer com que ele volte a ser executado. Eu não posso rodar aquele run de novo, porque se eu rodasse o run, ele iria criar um novo container a partir da imagem e não ia ter as coisas que a gente já fez. Então, eu estou tentando só voltar aquele container que nós já tínhamos antes. A princípio, tudo ok. Pronto, já está sendo executado de novo. Só que dessa vez eu só fiz a execução dele. Eu não estou conectado nele como eu fiz da outra vez com o Docker Run. Então vamos só testar o seguinte. Como pode ver, o container está rodando, porém o serviço do Nginx não está sendo executado. O que eu vou mostrar para vocês agora é como rodar comandos sem estar conectado diretamente na imagem. Sudo docker exec, mais uma vez o ID do container e qual é o comando que eu quero executar lá. No caso, eu quero executar a subida do servidor web que já está instalado lá. Então é service nginx start. A princípio deve ter subido o serviço lá no container. Vamos ver. Ó, beleza. Está funcionando de novo o serviço. Vamos ver agora. A gente está com o serviço rodando, está tudo direitinho, porém essas informações elas não estão salvas, digamos assim. Como eu falei, o container está feito, porém a gente não tem uma imagem disso para ser reutilizada ou redistribuída. Então o que a gente vai fazer agora é salvar essas alterações em uma imagem com o nome que a gente quiser para poder redistribuir ela de alguma maneira. Então, sudo docker commit, mais uma vez parecido com o git. Vamos passar qual é o container que a gente está querendo gerar uma nova imagem. Vamos passar também o nome, meu container, ou o nome que tu quiser dar, e uma versão para ele. Pronto, já gerou uma imagem para nós. Se a gente executar de novo o docker images, ele deve listar uma nova imagem chamada meu container com a versão que a gente especificou. Então, a partir de agora, se a gente quisesse passar para alguém essa imagem já pronta, ele só teria que pegar essa imagem e executar ela. Isso garante bastante coisa para a gente. Por exemplo, acaba um pouco aquela história de no meu computador estava funcionando, alguma coisa desse tipo, porque esse container já vai ter todo o sistema que estiver sendo trabalhado já configurado, funcionando, então só vai passar e a pessoa vai executar ele e tem que sair tudo funcionando, teoricamente, claro, porque eu estou falando de uma aplicação mais simples, mas ela pode ter algumas dependências, como outros containers, alguma coisa desse tipo. Mas em relação a variáveis de ambiente ou instalações de web service, enfim, isso tudo já vai estar pronto nele. Então, eu acho que basicamente para esse primeiro vídeo era isso. A gente cobriu boa parte da utilização do Docker. Obrigado pela atenção e futuramente eu quero fazer outros vídeos cobrindo outras ferramentas também relacionadas ao Docker que
podem facilitar a nossa vida na criação dessas imagens. Então, muito obrigado.